Olá, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você nessa tarde de quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Vivemos esse ano e esse tempo que o Senhor nos deu, aproveitando o que há de melhor para aprendermos em tempos difíceis de quarentena, em tempos difíceis de trabalho, e nós nos colocamos na presença do Senhor. Em mais uma live, quero aqui saudar amigos, meus familiares, minha esposa, meus filhos, minha igreja, Igreja Batista do Povo na Vila Mariana, meu ministério onde milito, onde auxilio a obra do Senhor, o Ministério Que Discípulos. Grande abraço às irmãs, irmãos desse ministério abençoado que cuida de muitas crianças que estão com saudade dos ensinamentos do Senhor. Aos meus amigos de São Paulo, meus amigos daqui da cidade de São Pedro, onde passo dias de férias, meus amigos também parentes lá de Fort Lauderdale, em Miami, também aos amigos aqui do ladinho de Piracicaba, Pirajuí, meus familiares em Bauru, amigos de Roma, na Itália, que têm visto essa live, também alguns amigos de Brusque, em Santa Catarina. A tecnologia é fantástica e ela leva essa mensagem, onde o Senhor desejar, Ele vai nos levar. Através da tecnologia, através da voz do Espírito do Senhor, é onde nós devemos anunciar as boas novas do Evangelho. E essa live, ela tem este intuito: buscar a vontade do Senhor através da Escritura. Separe a sua Bíblia, deixe ela aí de ladinho, que nós vamos aproveitar alguns maravilhosos ensinamentos. Nós estamos numa segunda jornada, nesse título que colocamos para ministrar, o título com o tema dos 7 pecados capitais. Segunda-feira passada falamos sobre a gula, a glutonaria, o que nós podemos aprender sobre esse hábito. Foi de suma importância. Quero está lá, reservado lá o vídeo no YouTube dos Metroviários de Cristo, a quem eu também deixo um grande abraço, meus irmãos, colegas de trabalho, e aos que gerem a empresa da Companhia do Metropolitano de São Paulo, empresa que nos abençoa e que nós temos orado muito para que tudo se resolva e nós possamos voltar a ver as pessoas indo ao seu trabalho com todo o pique, voltando do seu trabalho, levando os seus molhos, levando o prêmio do seu trabalho, a recompensa do seu trabalho. É a alegria de nós transportarmos pessoas que têm a alegria no trabalho, no estudo, no deslocar-se de um lado para o outro. Esse é o foco e o nosso meio-fim do trabalho na Companhia do Metrô de São Paulo, onde estou há 26 anos. 26? Já perdi a conta. Mas estamos lá com a Associação dos Metroviários de Cristo, e a quem eu deixo um grande abraço, a diretoria, associados, conselheiros, são todos queridos do Senhor, que nós queremos deixar aqui um grande abraço. Continuem a falar do amor de Deus por onde vocês passarem. Nós temos uma grande missão dentro da companhia e com as pessoas que nós temos contato: levar a mensagem do amor de Jesus Cristo. Queridos e amados, hoje não tem cântico, eu não tenho rádio, eu não tenho celular do meu filho, mas os meus filhos deixaram: papai, você vai falar disso? Pois é, o papai vai falar
sobre algo que é o contrário, um dos 7 pecados, que é a avareza. Mas o contrário da avareza é a generosidade. Que cântico vocês conhecem que falam de ser generoso? E eles passaram para que eu colocasse. Vocês vão ouvir um pouquinho do Zagato cantando: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Tá aí. Seguro, Zagato, né? O cântico que meus filhos sugeriram para a mensagem de hoje, e nós vamos agora diretamente a essa mensagem para que nós aproveitemos bem esses poucos minutos para nós falarmos da tão terrível avareza. Vou até tomar água, porque a avareza é terrível. Falamos da gula, mas a avareza, irmãos, é tudo pecado, queridos. Desculpa falar na lata, mas tudo que o Espírito já fala para você, o Espírito já ministra no meu coração para falar para você: seja mais liberal, seja mais generoso, não seja legalista, como eram os fariseus. Eles davam o dízimo religiosamente. Há pessoas religiosas que não são generosas. Sabia? Nós vamos ver hoje na Bíblia. Separa aí tua Bíblia, eu vou te dar todos os focos que falam dessa tão horrível atitude chamada avareza. Avareza, se você buscar no dicionário, você vai achar alguns sinônimos horríveis também. Ser chamado de mesquinho, a mesquinhez é sinônimo de avareza. A ganância é também um sinônimo da avareza. Ser chamado de sovina. Sovina não é tão usado, mas é uma palavra horrorosa. Ser sovina é horroroso. Olha, queridos, e o contrário, o oposto disso é o altruísmo. Fazer sem esperar nada de volta. É ser generoso, como eu falei, é ser liberal. Certamente há antônimos da palavra avareza que são lindos e maravilhosos. O dicionário Aurélio vai te dar 1000 antônimos da avareza em que nós devemos nos espelhar e buscar sermos mais generosos. Vamos ler uma passagem da palavra do Senhor. Está lá em Êxodo. Êxodo no capítulo de número 18, o verso de número 21. Êxodo 18, 21 fala assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O peso que Moisés levava era um peso que chegou uma hora ele não dava conta para cuidar de todos os problemas do povo e julgar casos do povo. E Deus orienta a ele a instituir homens. Qualquer um. Depois, lê de novo, que eu queria falar, olha, é homem de verdade. Homens de verdade e que odeiam a avareza.
Eu canso às vezes de falar, mas nós podemos fazer melhor. A igreja pode fazer melhor. Nesses tempos de quarentena e de doença, a igreja deveria ser o exemplo maior. Historicamente, o cristianismo deu exemplos. Paulo e os discípulos, quando saíam, não se tornavam peso para ninguém. Eles tinham atitudes além do esperado. Nós vemos que temos muitas referências de altruísmo na Bíblia. A maior delas, do nosso Senhor Jesus. A tentação de Jesus no deserto, quando o diabo fala: veja, te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Todos os reinos, todos os poderes, todas as riquezas eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus responde aquilo que nós deveríamos responder para todo tipo de pecado. Adorar somente a Deus, somente a Ele prestarei a minha devoção e o meu culto, a minha alegria, o meu júbilo, somente a Ele. Esse é a razão de nós estarmos aqui. Queridos, vamos viajar um pouquinho agora. Eu vou te convidar a conhecer uma história de um personagem que você deve ter visto desenhos sobre ele. Personagem este de Walt Disney chamado Tio Patinhas. Lembra do Tio Patinhas? Tio Patinhas, tio do Pato Donald, e o Pato Donald que tinha os 3 sobrinhos chamados Huguinho, Zezinho e Luizinho. O Tio Patinhas, o mais rico, conhecido por sua cartola e conhecido por ser rico. Ele mesmo dizia que era um quaquilionário. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas seria o dobro de um bilionário. Quaquilionário. Bom, o nome em inglês do Tio Patinhas é Scrooge, inspirado em Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge, um personagem avarento do Conto de Natal de Charles Dickens, 1943. As crianças até hoje veem o Tio Patinhas na TV por causa da renovação do desenho, mas um pouquinho das raízes é bom nós vermos o que às vezes transparece por esses personagens e o que nós estamos passando de valores para eles. Nós talvez agora vamos ver algumas características do Tio Patinhas, e uma delas bem clara é a avareza. Em uma revista, o Patinhas diz que a sua fortuna veio de uma plantação de borracha. O problema é que ele queria plantar a árvore da seiva de borracha lá na África. Mas os nativos não queriam sair da terra deles. Por isso, ele contrata mercenários para ameaçar os nativos até que eles saíssem de lá. Patinhas depois dá risada, dizendo que eles fizeram voodoo por semanas após esse conto. Voodoo lê-se bruxaria, lê-se práticas ocultas, e ele conta isso dando risada, esse Tio Patinhas.
Já estava fazendo algo feio. E ainda... O passatempo favorito do tio Patinhas era nadar naquele seu rio de moedas. Na vida real, isso seria impossível, né? Porque o rio teria um estado mais sólido do que líquido. No desenho isso é possível. O seu primeiro trabalho do tio Patinhas, teria sido como engraxate na Escócia, quando foi enganado por um cliente, que o pagou com uma moeda americana. Teria sido um plano do pai do tio Patinhas, para que ele fosse mais esperto e não fosse enganado por seus clientes. Um plano que não deixou o tio Patinhas apenas esperto, mas completamente ganancioso e avarento. Seria uma lição para nós pais, para nós mesmos. Aquela moeda que o cliente americano o pagou tornou-se a moeda número 1, símbolo da sua avareza. É aquela moeda que ele mostra e fala: esta é a moeda número 1, a minha moeda da sorte. Vamos ler Lucas capítulo 12 e o verso de número 15. Lucas 12, verso de número 15 fala: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queridos, eu peguei um texto de Rubens Alves. Rubens Alves fala algo muito... Eu tirei 2 trechos do texto dele, abre aspas e ouça. Pessoas que veem pessoas através das coisas que elas possuem. É isso o que tinha no coração o tio Patinhas. Avareza, mostrar-se rico, mostrar-se com posses. São pessoas que veem pessoas através das coisas que elas possuem. Fecha aspas. O texto de Rubem Alves segue. Abre aspas. Pense nas misérias do Brasil. Elas não foram produzidas pela ira, pela preguiça, pela inveja, pela gula, pela arrogância, pela luxúria. As misérias do Brasil são maiores do que esses demônios. Eles são fracos. Nossas misérias são produzidas pela avareza. As delícias da riqueza justificam qualquer tipo de corrupção. Fecha aspas. Rubem Alves. Vê-se que nós aqui falamos de outros dos pecados capitais. A gula que a gente comentou na segunda, tão horrível. Arrogância, luxúria, inveja, preguiça, ira. São fichinha, perto da avareza que existe no nosso país. Eu não sei se você tem notado, mas em tempos de pandemia, grandes multinacionais,
gente que se fechou em seu mundo quaquilionário, começaram a fazer um algo. Acho só Deus, né, para julgar. Mas em tempos de pandemia, qualquer um tem que fazer qualquer coisa, né? Fica feio não fazer nada. Nós, cristãos, temos que fazer mais. Nós devemos ser os que dividem. Não fique no legalismo do 10%. Deus tem te abençoado, Deus tem me abençoado. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Queridos, seguindo aqui, eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 16, verso 14. Vou deixar para vocês um poema, para que vocês leiam. Poema de Vinícius de Moraes, depois podem pesquisar. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Pesquisem o poema de Vinícius de Moraes, chamado Operário em Construção. Um poema grandão. Eu vou para a Bíblia, depois você veja o poema, que o poema pautado também no Evangelho de Lucas, eu achei um paralelo fantástico. Leia lá, Operário em Construção, Vinícius de Moraes. Lucas 16, verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Fariseus avarentos olhavam para Jesus e o ridicularizavam. Religiosos que davam o dízimo. Religiosos que batiam no peito e vangloriavam-se para que os homens o vissem fazendo o bem. No fundo, Jesus os chama de avarentos. Avarentos. Queridos, vou deixar mais alguns textos, porque a Bíblia fala muito sobre a avareza. E nós devemos nos aprofundar mais nessa atitude que é das mais prejudiciais para o crescimento do Evangelho e para que você anuncie o amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Lemos Êxodo. Êxodo que nós lemos, queridos, veja que você, queridão, quer ser pastor? Então, leia aqui para não cair na pele desses fariseus e daqueles que não tinham chamado para julgar o povo, não eram generosos, não eram homens de verdade, como nós lemos nessa passagem de Êxodo, capítulo 18, verso 21. Anote aí, Romanos 1, 29. Hebreus 13, verso 5. Pedro arrebenta com os avarentos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Vou parar por aqui. E aí vai mais um dos 7 pecados capitais. Seja generoso. Vamos pedir a Deus, vamos fazer uma oração? Senhor, eu acho que... Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, a Tua palavra ela é tão maravilhosa, Senhor. Cada verso, Senhor meu Deus, nos mostra, Senhor meu Deus,
como num espelho, aquilo, Senhor meu Deus, que somos, aquilo, Senhor meu Deus, que temos, Senhor meu Deus, apresentado a Ti e não temos como esconder nada dos Teus olhos. Pai amado, afasta de nós, Senhor meu Deus, toda ganância. Afasta de nós, Senhor meu Deus, toda avareza. Afasta de nós, Senhor meu Deus, todo sentimento mesquinho. Nos dá, Senhor meu Deus, as condições de dividirmos, de ajudarmos, Senhor meu Deus, as obras sociais que temos, Senhor meu Deus, conhecido e nos aliançado. Ajuda, Senhor, as igrejinhas pequenas. Ajuda, Senhor meu Deus, a ABCP, a Missão Sena, o Exército de Salvação, a Capelania Hospitalar. Ajuda, Senhor meu Deus, estes que são, Senhor meu Deus, tão preciosos para a obra social. E que, Senhor meu Deus, a obra social alcance os seus propósitos, Senhor, de mostrar o amor que veio do Teu trono. Te louvamos, Pai, por mais uma live. Te louvamos, Senhor meu Deus, por esse tema, Senhor, tão precioso que colocamos, Senhor meu Deus, ao Teu dispor as nossas vidas e pedimos graça para abrir a Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, Te damos graças, abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, visita-os, leva, Senhor, o Teu bálsamo. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão necessitados, por aqueles, Senhor, meu Deus, pelas empresas que estão passando, Senhor, dificuldade, negociações, como é o metrô de São Paulo. Pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça, o Teu derramar de graça e sabedoria sobre aqueles que presidem. Em nome de Jesus Cristo te dou louvores. Obrigado, Jesus. Amém. Que a graça e a paz seja com você. Aleluia. Amém.